Bom, é preciso dar ênfase ao trabalho que era feito na Estação Experimental do Cedro. A Estação Experimental do Cedro não se impunha, mas ela participava de uma sociedade aqui, da Zona da Mata, de Pernambuco, e que ficava na zona ribeirinha do Tapacurá. Eu desconhecia. Eu oriundo de Jaboatão, e lá eu era ribeirinho do Rio Duas Unas, do Rio Jaboatão. Quando eu vim para Vitória, eu passei a ser ribeirinho do Tapacurá. Ribeirinho do Tapacurá. Eu fui vivenciar a minha vida na Estação Experimental do Cedro, em Vitória de Santo Antão. E as coisas começaram a se parecer mais com um cunho técnico, um cunho de uma pessoa que está observando como como agrônomo. Passei a vivenciar os trabalhos que eram conduzidos na Estação Experimental do Cedro, pertencente ao IPA. A Estação Experimental do Cedro funcionava quase como um apoio de campo da IPA sede, da São Martim, a 50 quilômetros, o apoio para os trabalhos de campo, para os trabalhos, os testes que eram feitos em laboratório e que eram trazidos para teste no campo. Era com milho, era com soja, era com sorgo, era com milheto. Isso aí a coisa foi se consolidando na minha. Até que em 63, foi feito um ensaio com bovinocultura. Tinha um velho estábulo, e aí começou um ensaio para teste de rações para bovinos em confinamento. Rações para bovinos em confinamento. A ração era o volumoso, usado o óleo de cana verde da cana cortada. O ensaio visava usar o óleo de cana que perdia na palha, na cana, o óleo verde, como volumoso para raçoar, para engordar bovinos. Engordar bovinos? Sim, engordar bovinos. Bovinos que vinham do sertão, a carcaça, sem a carne. E a ideia era aproveitar o óleo de cana que se perdia na zona da mata, faltava no sertão. Trazia o animal, trazia a carcaça e colocava nas casas de engenhos, na casa de engenho, ali se transformava num coxo e ali alimentava os bovinos com volumoso o óleo da cana e, como fonte proteica, usado o farelo de algodão, que também se produzia na zona aqui, uma parte aqui no Agreste e a parte do sertão. Na zona do Agreste era o bovino, era o algodão herbáceo, de fibra curta. Não era o algodão mocó produzido do sertão, de fibra longa. Era algodão de fibra curta, herbáceo. E então, Vitória estava sendo utilizada com apoio a esse ensaio. Eu digo ensaio porque motivou esse ensaio
devido aos resultados satisfatórios, motivou a construção, o financiamento de um estábulo modelo com 48 baias para controle individual. Foi financiado pela Sudene, na época, e esse estábulo foi inaugurado em 1965. Foi inaugurado em 1965. Aí então, já os trabalhos não se restringiam só ao olho de cana. Já se usava como volumoso o capim, que era testado também no próprio cedro, na própria estação experimental do cedro. Eram feitas as competições de variedades de capim para corte. Os mais produtivos, quando sob regime de adubação, sob regime de irrigação. Então, aí estava a vida do cedro. Aí era a função do cedro, uma função técnica, uma função de pesquisa, uma função, um ensaio constante. O cedro, esses resultados, na época, foram alardeados pelos jornais. Quem quiser procure, pesquise e veja. O cedro não é. Hoje eu fico triste quando ouço comentários na mão de pessoas que não entendem do assunto, que não participaram de nada, apenas hoje participam das conversas, dos boatos. O cedro não é isso. O cedro teve uma função. O cedro fazia a leitura diária das precipitações, das temperaturas, dispunha. Aí deve estar hoje no arquivo da escola, do cedro. Trabalhos foram feitos também no cedro com soja para introdução, para substituição. E os resultados foram satisfatórios. Satisfatório também satisfatório, bom é dizer que a fruticultura em Vitória, que foi alvo da palavra do então governador Agamenon Magalhães, quando em visita à cidade, ele disse no discurso: Vitória, o pomar de Pernambuco. Vitória, o pomar de Pernambuco. Vitória produzia citros, Vitória entrava no mundo dos enxertos. Vitória produzia mais variedades de citros, laranja Bahia, laranja mimo, limão Tahiti. Então, isso nasceu ali. E alguns comerciantes, alguns agricultores usaram disso e tiveram uma boa resposta econômica. Zé de Melo, pai de Antão, e o engenheiro, foi secretário de Estado, Pedro Melo, que trabalhou como agrônomo aqui na região. Então, a posteriori, o IPA também, consultando o Instituto Agronômico de Campinas, é um intercâmbio até com os que fazem ciência, no Brasil. Não é fazer uma agricultura baseada no ouvir dizer. Conseguiu uma comissão de técnicos em fruticultura do IAC, estiveram em Vitória durante 2 semanas e fazendo um estudo da vocação dos solos de Vitória. Então, chegaram à conclusão de que algumas manchas de solo de aluvião, solos à margem do Tapacurá, de Natuba, de Figueira, então, aí se prestava para a fruticultura, porque era um solo mais profundo e um solo mais rico. Aí os solos de encosta, os solos rasos, não se prestavam e ainda também não se prestam
há uma fruticultura com bons resultados econômicos que sejam satisfatórios. Foi assim que eu vivenciei ali. O Vitória produzia, a Estação Experimental do Cedro produzia, abastecia o estado praticamente com enxerto de citros, que inicialmente eram distribuídos em balaios, jacais, já no final era em sacos com pó de serra úmido. Eu me lembro que a rede ferroviária funcionava, botava as carroças no mês de maio ali na estação e o Cedro começava a abastecer as carroças do trem do enxerto para o estado, para todo o estado. O Cedro não pode ser apagado da história de Vitória. Está umbilicalmente ligado à Vitória. Está umbilicalmente ligado à Vitória, não tem a menor dúvida. E, a partir daí, se difundiu. No mês de maio, era uma verdadeira romaria. Se disputava o enxerto que o Cedro vendia, que o Estado vendia. Era disputado. Não chegava quem queria. E era um enxerto. Bom, me lembro que a última produção girou em torno de 70 mil enxertos. É trabalhoso, é uma coisa técnica. O Cedro dispunha de aproximadamente 12 enxertadores. Pessoas que praticavam a cirurgia vegetal e fazer o enxerto, assistir a cola e assistir a brotação. Essa é uma história. É uma história. E envolve técnica, envolve ciência. Não é todo mundo que sabe fazer essas coisas. Não é todo mundo que se preocupa com usar óleo de cana que se perde na zona da mata, transformar aquilo em proteína vegetal, transformar aquilo em carne bovina, com gado em confinamento, usando o farelo de algodão. Tá certo? Essa história é apenas para fazer um arrumado. Uma verdadeira. A história é muito longa. É muito longa. A luta também de conseguir variedades de soja que medravam e medram muito bem no centro-oeste, no sul do Brasil. É possível você produzir a soja. E variedade de feijão mulato pelo Costa Rica, pelo tirar a cor preta do Costa Rica e a resistência do mulatinho. E assim, a história não é muito rápida, é difícil de contar. Certo? O Cedro não pode ser apagado com pequenas mudanças, não. Tem que ser substancial. Está valendo? Bom, acertada a reunião, lá no IPA, que nós iríamos fazer um estágio. Então, tomamos conhecimento, disseram uma quinta-feira, aqui na segunda-feira nós receberíamos a informação do local para o início do estágio. O que foi feito na segunda-feira, no dia 11 de dezembro de 1960, acertado que no dia 13 nós viríamos para a Vitória de Santo Antão para um estágio
na estação experimental do Cedro, um estágio de 15 dias, um estágio de campo, uma experiência de campo, e um estágio também na coisa administrativa. Bom, isso foi feito. E nós chegamos aqui, cheguei aqui me lembro como se fosse hoje, numa caminhonete. O motorista era uma pessoa que depois eu vim saber, chamava-se Alcide Militão dos Santos, e junto a mim estava o meu colega, o Luiz Jorge da Gama Vanderlei, meu colega que ligado a família dele, ligada à família que é depois eu vi desposar, a Vânia. Bom, chegamos aqui e fomos para o escritório, a estação experimental, a fazenda do IPA, que era a estação experimental do Cedro. Fica bem próximo à cidade. E começamos o estágio. Fomos apresentados ao chefe da estação, que era o Dr. Antônio de Lira Tavares, um agrônomo já bastante experiente, e que, por sinal, filho aqui de Vitória de Santo Antão, filho do coronel Antônio Tavares, que eu depois vim saber, do engenho, proprietário do engenho Bento Velho. Começamos o estágio e aquela experiência de campo, aquilo que nós não tínhamos visto na universidade, passamos até vivenciar. Eu e mais 4 colegas. Eu poderia citar, era Luiz Jorge, da Gama Vanderlei, eu, Luiz Jorge, Arildo Lopes de Carvalho, Moacir Ramalho, que hoje deve estar em Araripina, Oriosvaldo Barro Mangueira, que hoje deve estar em Serra Talhada, Oriosvaldo Barro Mangueira, eram 5, e passamos o tempo aí. Aí nesses 15 dias surgiu as novidades, para onde iríamos quando concluído o estágio. E aquelas conversas se sucediam, só que nós estávamos iniciando. Eu tinha 24 anos, não entendia nada daquilo, vivenciando uma coisa totalmente diferente. Eu estava acostumado em Jaboatão, na casa de papai e de mamãe, indo todo dia para 2 irmãos para a universidade, voltando e vivenciando Jaboatão. E estava aqui em Vitória de Santo Antão. E estava, por sinal, a primeira vez que saí de casa, da casa de papai e de mamãe, para uma experiência. Estava em Vitória de Santo Antão e estava hospedado no hotel, o antigo Hotel Fortunato, que hoje é a casa comercial Doce Mel, totalmente reformada, na Praça da Estação, na Praça Leão Coroada. Na Praça Leão Coroada. Bom, passados os 15 dias, 2 colegas foram chamados para fazer um mestrado em Minas Gerais, na Universidade de Viçosa. Na Universidade de Viçosa. Foi Luiz Jorge da Gama Vanderlei e Arlindo da Costa Lima, por sinal de Jaboatão dos Guararapes, meu conterrâneo. Foram, e eu fui ficando aqui em Vitória, e recebi a informação de que eu iria trabalhar em Serra Talhada, lá na Estação Experimental do Saco, do IPA. Essa informação perdurou por 4, 5, 6 meses. E, concluídos 5 ou 6 meses,
às vésperas de viajar para a Serra Talhada, que era meu destino, eu recebi o colega que iria ficar aqui, um remanescente da Sudene, Jaime Germano. Então, marcado o dia até para a viagem definitiva para a Serra Talhada, que eu iria para a estação de Serra Talhada com um colega mais antigo que eu tinha sido contratado, o Paiva. O Paiva, como mais antigo, o diretor me disse que ele iria para a estação experimental do Sá, ele iria como chefe, eu seria o substituto dele. A escolha foi baseada mais na idade, que ele já tinha os cabelos brancos e certamente ele se impunha mais. Bom, o fato é que, nas vésperas da viagem, eu fui informado. Eu fui informado de que não iria para a Serra Talhada, que eu iria ficar aqui em Vitória de Santo Antão. Que eu iria ficar em Vitória de Santo Antão. Que para a Serra Talhada iria o colega Paiva e, como substituto, seria Oriosvaldo Barros Mangueira, paraibano, que tinha concluído o curso em Areia, na Paraíba. Bom, e eu fui ficando. Isso já era o ano de 1961. Já estávamos no meado do ano de 61. E consolidado que eu ficando aqui. Os dois, Arlindo e Luiz Jorge, foram fazer mestrado em Viçosa, em Minas Gerais. E eu fiquei aqui. E o chefe da estação era Antônio Lira Tavares, agrônomo que tinha recebido os estagiários no início do ano. Fui ficando. O fato é que, em 62, eu casei com minha atual esposa, Vânia Graçande Gouveia Caldas. Casei na cidade de Catende. E continuei no Cedro. Em 1965, Dr. Antônio Tavares passou a trabalhar em Recife e eu assumi a chefia do campo. E lá permaneci até 1988, quando me aposentei.